A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas agendas de leituras da lição da classe dos jovens. E nesta semana, queridos, estamos dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E nesta semana, queridos, vamos estudar aí a lição de número 2, que tem como título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. A síntese da lição, queridos, destaca que a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. E os objetivos da lição será expor a saudação de Paulo na primeira carta aos coríntios, mostrar o contentamento de Paulo pela obra de Cristo na vida dos coríntios e ressaltar que a igreja em Corinto era marcada pelos dons espirituais. Então eu já te convido, meu querido irmão, acompanhe aí as nossas agendas de leitura desta semana, que serve aí como um devocional, né, uma preparação para a lição que vai ser estudada neste final de semana. E para dar início, queridos, a nossa agenda de leitura de segunda-feira, 5 de abril de 2021, tem como título Paulo saúda a igreja. O texto bíblico encontra-se aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As saudações apostólicas, queridos, contêm aí 3 padrões familiares na abordagem do apóstolo Paulo a uma delicada situação da igreja. A declaração do seu apostolado pessoal, né? A nota que lembra a igreja do seu relacionamento espiritual com Cristo e também a amável expressão da sua preocupação espiritual. Quando Paulo se refere aos coríntios como os santificados em Cristo Jesus, ele indica aí um estado singular de dedicação e de separação, em vez de um estado de isolamento em autojustificação. Como é usado no contexto dessa saudação, o termo santificados significa separados para Deus, e é uma designação aplicada a todos os crentes. Os coríntios, como todos os seguidores de Cristo, eram o povo chamado por Deus. Eles foram chamados para a dedicação a Deus e para a separação do pecado. Como crentes, eles haviam recebido a graça da regeneração ou a santificação inicial. Como em qualquer grupo misto de pessoas cristãs, alguns deles, sem dúvida alguma, tinham experimentado a completa santificação. Como declara um escritor, aqui está um evangelho para uma cidade com toda a sua corrupção e licenciosidade, vício e ignorância. Um evangelho que é bastante adequado para cada situação, quando é inteligentemente pregado e inteligentemente compreendido. Era o caso de Coríntios. Paulo chama os coríntios de santos. Este é um uso bem generoso da palavra, tendo em vista aí a baixa condição espiritual dessas pessoas. No entanto, queridos, santos aqui é um termo aí geral, né, significando membros desta igreja. Contudo, ele significa aí mais do que membros nominais da comunidade cristã. Quando Paulo chama o cristão de santo, ele quer dizer que este homem tem um chamado específico, que o torna aí diferente porque ele pertence a Deus. Barclay escreve que esta diferença
não deve ser marcada pela retirada da vida comunitária e das atividades comuns, mas mostrando na vivência diária uma diferença de qualidade e de caráter que irá caracterizá-lo como um homem de Deus. Já Adam Clarke interpreta aí as palavras chamados santos como santos constituídos ou convidados para se tornarem santos. Este foi o plano do Evangelho, porque Jesus Cristo veio para salvar os homens dos pecados deles. Estas pessoas da igreja, queridos, foram dedicadas a Deus, foram separadas para Deus e deveriam indicar a sua dedicação por um senso de vocação que culmina em santidade. Como outro teólogo, Vini, expressa, a frase chamada santos não atribui simplesmente o nome a eles. Ela significa santos pelo chamado. O método de Paulo dizer olá, queridos, era graça e paz. A antiga saudação hebraica era shalom, que significa paz. Mas Paulo só encontrou a paz pessoal através do Senhor Jesus Cristo. Paz, no sentido paulino, não sugere indolência, inatividade ou libertação das condições adversas. Ela implica em segurança interior sem atrito. Ela também significa a paz interior e a postura exterior, uma sensação de harmonia e bem-estar, porque a culpa se foi e o poder do pecado está destruído. A paz é um senso de significado e propósito, que vem quando uma pessoa centraliza a sua vida na disposição de fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.